Que bênção, né? Esse é um culto muito festivo, muito inspirador para todos nós. É um culto, talvez, o mais importante, claro que todos são, obviamente, mas de todos, esse culto de Páscoa é o que mais mexe comigo e não poderia ser diferente. O apóstolo Paulo vai dizer que não fosse esse evento na história, a nossa fé seria vã. E tem um texto em 1 Coríntios, no capítulo 15, não vai ser o que nós vamos estudar, o que a gente vai estar aqui. Mas eu queria ler com você, se você puder abrir rapidinho a sua Bíblia. Obrigado, Luiz. Pastor Luiz. 1 Coríntios capítulo 15, no verso 14, o apóstolo Paulo diz assim: se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Ele vai dizer que se não fosse esse evento da história, o cristianismo seria como qualquer outra religião, seria como qualquer outra seita. Mas não é. Se não fosse a ressurreição, a nossa pregação seria inútil, a nossa esperança seria vazia, o nosso testemunho seria falso, os nossos pecados não teriam sido perdoados e nós seríamos as pessoas mais infelizes, porque afinal de contas a nossa vida pararia na morte. Mas nós cremos que a morte não segurou Jesus, e isso nos traz alegria, nos traz esperança nessa noite. Se você for no finalzinho aí do capítulo 15 de 1 Coríntios, tem um texto que me arrepia, eu gosto demais. O apóstolo Paulo vai dizer: a morte foi destruída pela vitória. Você ouviu isso aí? Olha o que diz: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? A ressurreição traz vida, traz esperança. E mesmo que nós passemos por circunstâncias difíceis, e todos nós passamos e vamos passar, mas a mensagem da cruz, a mensagem da Páscoa nos traz esperança, nos faz estar felizes, porque nós sabemos o final dessa história. Nós sabemos como tudo vai finalizar. E ele venceu a morte, ele venceu para sempre. E essa noite eu gostaria de ler com você um texto em Lucas, no capítulo 24, a partir do verso de número 13. É Jesus ali no caminho de Emaús. Ali está essa foto, eu gosto dela, bem representativa, aqueles dois discípulos e Jesus ressurreto acompanhando, mas eles não percebem que era Jesus. Então abra a tua Bíblia, nós vamos meditar nesse texto especificamente, e você vai poder aí grifar, anotar, deixa Deus falar com você, não feche a sua Bíblia, nós vamos trabalhar esse texto de forma bastante expositiva e certamente Deus vai falar com você. Lucas 24, a partir do verso de número 13, diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Imagina isso, meus irmãos. Essa é uma boa imagem disso daí. Verso 16: porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obra e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos
e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começaram por Moisés e todos os profetas. Explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Vamos fazer uma pausa aqui, nós vamos prosseguir com essa leitura. Meus irmãos, imagina essa cena, e essa imagem eu acho que pode te ajudar nessa imaginação, mas solta a imaginação mesmo. Aqui era o terceiro dia que Jesus havia sido crucificado e morto naquela cruz. E claro, os discípulos que estavam seguindo Jesus naquele período tinham uma expectativa enorme de que Jesus, como Messias, livraria o povo de Israel do domínio do Império Romano, que subjugava o povo. A expectativa de muitos é de que ele viria realmente como um libertador e destronaria aquele reinado, o Império Romano. Mas o ministério de Jesus e a libertação de Jesus é espiritual e foi feita na cruz. Na sexta-feira a gente teve um culto muito lindo aqui, se você teve a oportunidade de vir, certamente você foi muito abençoado, onde nós meditamos sobre as 7 frases, as 7 palavras da cruz, e uma delas é: está consumado. Jesus ali, ele diz: está pago, a sua dívida está paga agora. Eu pego a sua dívida, rasgo todo o escrito, toda a condenação sobre você. E ele ali rasga a nossa dívida e nos traz libertação e salvação. Essa é a libertação e a restauração que o Messias veio de fato nos trazer, não essa libertação de um domínio humano, terreno, no caso, o Império Romano. E aqui no texto que nós lemos, esses dois ali estão entristecidos. Imagina eles voltando para a cidade deles, agora se distanciando de Jerusalém, e agora eles estão cabisbaixos, tristes ali, entristecidos, porque um sonho havia sido acabado. Uma esperança havia sido ficado pelo caminho, e eles estavam realmente entristecidos. E agora o que me chama muita atenção é Jesus, com tanta coisa para fazer, não é verdade? Depois de ressurreto, tanta coisa que ele poderia fazer, né? Aparecer para uma multidão, né? E fazer algo tão grandioso, mas ele percebe o coração daqueles discípulos entristecidos, e ele vai caminhar com aqueles discípulos entristecidos. Isso é maravilhoso, sim ou não, meus irmãos? Isso mostra como o Senhor se importa comigo e com você, nos maiores dilemas das nossas vidas, nas maiores dúvidas, nos momentos mais tristes, sombrios da nossa história, Ele está caminhando conosco. Mas, em muitos momentos, nós também não o reconhecemos. E o texto é muito claro quando diz que havia como escamas nos olhos, como que os olhos daqueles homens estavam vendados e eles não conseguiram identificar Jesus. Olha que loucura isso. Eles caminharam um tempo com Jesus, conheciam Jesus, mas naquele momento a tristeza deles não permitiu que eles conseguissem enxergar o próprio Cristo ressurreto caminhando ao lado deles. E aí Jesus pergunta: por que vocês estão tão entristecidos, tão cabisbaixos? E aí eles dizem: poxa, não é possível, você é o único que não está sabendo o que aconteceu, não? Você não está sabendo que crucificaram Jesus? Você não está sabendo o que aconteceu? Você está muito desinformado. Olha só como a Bíblia, né, tem esse senso de humor. Eles falando que Jesus não estava bem informado. E Jesus, conversando, percebe que na verdade faltava clareza dos ensinos do próprio Cristo e dos ensinos de toda a Bíblia, de toda a Torá, dos profetas. A história de Israel apontava para Jesus e o sacrifício naquela cruz. E aqui o texto vai dizer que Jesus começa a pregar para aqueles homens. E não foi uma pregação pequenininha, não. Aqui vai dizer que ele começa a citar os profetas, começa a citar as escrituras ali, tudo que falava e apontava para ele, desde Moisés, passando pelos profetas. Jesus começa a falar da palavra. E aí eles começam a ter uma interação, uma conversa, e a gente vai continuar essa história aqui. Mas eu quero chamar uma outra atenção em algo que eles falam. Se vocês repararam, num determinado momento da fala aqui daqueles discípulos cabisbaixos e entristecidos, eles falam assim: olha, você não está sabendo que Jesus morreu? Você não está sabendo o que aconteceu? Que crucificaram aquele que era a nossa esperança? Mas, se bem que
algumas mulheres foram ao túmulo, não encontraram o corpo e estão dizendo que ele vive, estão dizendo que ele ressuscitou. Mas mesmo com uma suposta evidência, eles estão caminhando para casa. Eles estão se distanciando da promessa, se distanciando do chamado, se distanciando do ministério, mesmo com evidências. E olha só quantas evidências eles tinham. As promessas de Jesus de que ele morreria e ressuscitou no terceiro dia. O túmulo estava vazio. As mulheres viram ele ressuscitado. Os anjos deram testemunho da ressurreição. E alguns dos discípulos já haviam visto o túmulo vazio, mas eles ainda estavam carregados de dúvidas. Meus irmãos, quantas evidências, mas eles estavam com os olhos vendados. Queridos, eu quero chamar a sua atenção, porque esses discípulos ao caminho de Emaús têm muito a ver conosco. Porque quantas evidências você tem na sua história de que Deus existe? E se eu levantasse aqui, pedisse para você levantar a mão e desse oportunidade de testemunho, certamente você teria mais de um, com certeza, testemunho de livramento, testemunho de provisão, sim ou não, amém? Testemunho de que Deus está com você, de que Deus ouviu sua oração, de que Deus estava nos momentos mais difíceis, mais sombrios, de que Ele ouviu a sua oração, de que Ele estendeu a mão sobre você, de que Ele te livrou. Meu Deus, você tem muitos testemunhos. Quantas evidências você tem de que Ele não está morto, de que Ele vive, de que Ele de fato está vivo, atuando em nossas vidas. E prometeu que vai voltar, mas muitas vezes, queridos, por causa das más notícias, por causa das tempestades, das tribulações, nós estamos entristecidos. Nós estamos caminhando, nos distanciando do projeto original, do ministério, do chamado. E você pergunta aí, como é que você está? E você diz, está difícil demais, pastor. Não dá mais, agora a gasolina está R$8. Agora eu estou desempregado. Agora está muito difícil, eu não tenho mais esperança, a minha vida financeira. Agora eu preciso pagar o cartão de crédito que está estourado, eu entrei no cheque especial. Está tudo muito caro, eu não tenho o que fazer, as circunstâncias estão difíceis. Eu recebi do médico uma má notícia. O meu filho está acontecendo isso, meu casamento está aquilo. Eu estou frustrado. E meus irmãos, quantos de nós, povo de Deus, deixando o ministério, deixando o chamado, deixando promessas, sonhos de Deus, estamos andando entristecidos, cabisbaixos, caminhando como se Ele não estivesse vivo, e como se nós não soubéssemos o final dessa história, como se a nossa razão da esperança não estivesse diante de nós, e a gente não dorme à noite, e a gente tem crises, e mais crises, de ansiedade, e procura desesperadamente remédios, tarja preta, psicólogos, psiquiatras, terapias, psicanálise e tanta coisa. E eu quero reafirmar aqui o que eu já tenho falado nas últimas semanas, não somos contra nada disso, meus irmãos, mas tantas vezes nós procuramos tão apressadamente esses reforços terapêuticos e esquecemos do nosso Senhor que está vivo, trabalhando em nós. E quantos de nós procuramos terapias e profissionais que pregam princípios contrários à palavra, e a gente vai para depressão maior ainda, para frustração maior ainda, e para a distância ainda maior do chamado e do propósito de Deus. Procurando em homens, procurando em dinheiro, procurando em sucesso, procurando em sexo, procurando em drogas, procurando em prestígio, a nossa identidade nas redes sociais, no que dizem a nosso respeito, sendo que o que importa é o que Ele diz a meu respeito, que Ele diz que voltará, que agora eu sou filho, herdeiro dessas promessas, herdeiro do céu, Ele vai voltar para me buscar. E quando os meus olhos se fecharem para a história e se abrirem para a eternidade, eu vou saber que valeu a pena. Eu vou saber que cada segundo da minha vida empenhado nesse reino, empenhado nesse propósito, nessa verdade, valeu a pena. Por mais difícil que tenha sido, por mais doloroso que tenha sido, vale a pena. E querido, talvez você esteja aqui nessa noite, ou você também, que está nos assistindo ou vai nos assistir depois dessa ministração que vai estar gravada, distante do chamado, distante da vocação, gastando a sua vida para trabalhar desesperadamente, horas, um segundo emprego, um terceiro emprego, por que não?
Porque talvez você pense que quanto mais recursos você tiver, mais feliz você será. E você percebe que mais remédio você precisa, mais o sono você não tem, e mais desesperança você encontra no seu caminho. E Jesus pode estar do seu lado, e está ressurreto, mas você não vê. Assim como esses discípulos não viam, ele ressuscitou, havia evidências. E eu quero chamar a sua atenção, querido, é noite de olhar para as evidências. Olha para a sua história, olha para aquilo que Deus já falou para você. Você já teve experiências com Deus, Ele já tocou no quarto, trancado, Ele falou com você, você sabe que não foi uma experiência emocional, foi algo espiritual, você tem algo queimando no seu coração, mas talvez está frio demais, você cabisbaixo, seguindo a vida. Você perdeu a esperança. Essa é a noite de voltar para as evidências, querido. Deixa queimar de novo o primeiro amor. Ouve de novo a voz do mestre dizendo o seu nome, dizendo: não temas, não temas, eu estou preparando um lugar para você, eu vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. Há um lugar que eu estou preparando, que não haverá pranto, não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá tormento, não haverá dor. Fica firme, põe seus olhos na cruz, põe seus olhos na eternidade, não pense nas coisas, não coloque seu coração aqui, projeta o seu coração para a eternidade, e aí você vai encontrar a verdadeira esperança, a verdadeira felicidade. Quanto mais esses discípulos se distanciavam de Jerusalém, mais entristecidos eles permaneciam e estavam diante daquele acontecimento. Vamos continuar lendo, meus irmãos, porque esse texto é simplesmente maravilhoso. 28, se você não está comigo, me alcança lá, ok? Lucas 24, agora a gente vai lá para o 28, vamos lá. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, Jesus fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, já é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. Só uma pausa aqui, ok? Depois a gente vai continuar a partir do 30. Jesus, eles chegando ali na aldeia onde eles moravam, Jesus meio que fez assim: valeu aí, estou indo nessa. E aí eles: não, fica com a gente, por favor, já está tarde, está escuro. E sabe como é violento esse nosso bairro? Não sai à noite não, fica conosco. Eles estavam gostando da pregação de Jesus. Quem não gostaria de ter uma pregação particular do Jesus ressurreto? Que coisa maravilhosa, né? Então Jesus: então tá bom, eu vou ficar. E Jesus entra lá na aldeia com eles. Verso 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração ardia no peito, quando ele nos falava no caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se, e voltando para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12, e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Meus irmãos, que noite maravilhosa, que história fantástica. Eles reconhecem, as escamas caem e o coração começa a arder. Aleluia, glória a Deus. Eu quero trazer 3 aplicações, 4 na verdade, desse texto. E a primeira dessa aplicação é essa aqui, que o nosso coração, o coração aquecido, ele começa a ser aquecido por causa da exposição da palavra. Voltando para o verso 27, como eu havia mencionado para vocês, quando Jesus começa a conversar, ele cita Moisés e todos os profetas e explica-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Como é que o coração desses homens começa então a ficar aquecidos? Por causa da exposição
das Escrituras. E no verso 32 que nós acabamos de ler, eles reconhecem isso, eles dizem: não estava ardendo em nossos corações, dentro de nós, quando ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras. Isso é tremendo, meus irmãos, porque Jesus, ele poderia usar de qualquer ferramenta para aquecer o coração daqueles homens, mas a ferramenta que o Senhor usa e até hoje faz esse uso é da palavra, as Escrituras. E meus irmãos, talvez o nosso coração está tão frio, morno, e a gente se distancia da promessa, do projeto, do ministério, do chamado de Deus, em primeiro lugar, querido, por causa da falta da paixão pelas Escrituras. Talvez a sua Bíblia está empoeirada na sua casa. Quantos de nós, não é? Por mais de décadas dentro da igreja, poucos tiveram a oportunidade de ler o livro completo, ou não leem diariamente. E como a gente sempre ouve: mas eu não gosto de ler, eu não tenho costume, isso para mim é tão difícil. Meus irmãos, eu já falei isso para vocês, né? Deus é Deus e resolveu deixar um livro. Então, se nós somos seguidores dele, não faz sentido dizer que não gostamos de leitura. Talvez você tenha dificuldade, isso é ok. Mas hoje você tem audiobook da Bíblia, não é? Você põe a Bíblia no YouTube e ouve ela inteira ali. Então não é mais desculpa para não lermos, para não estudarmos. E o coração daqueles homens é aquecido quando eles começam a ouvir a exposição das Escrituras. Ou você lê a Bíblia, ou será vencido pela preocupação, pela tristeza, pela desesperança, frustração, pela incredulidade. Queridos, olha só, talvez você esteja cheio de preocupação, de tristeza, de desesperança, de incredulidade, de frustração, em primeiro lugar, porque você está esquecendo das promessas. Você está distanciando daquilo que ele já disse. Você está distante daquilo que ele já falou, daquilo que ele já revelou. E quanto mais você se distancia dessa verdade, mais incrédulo você se torna, mais medroso você se torna. Agora, o contrário é verdade. Quanto mais próximo você está dessa verdade, quanto mais ela vive em você, quanto mais Deus fala com você, mais o seu coração arde. Cristo identificou o problema da discussão e da tristeza deles. Eles estavam vivendo uma profunda desesperança, porque não estavam compreendendo, nem crendo naquilo que foi revelado nas Escrituras. As Escrituras já tinham apontado que ele ressuscitaria ao terceiro dia. O próprio Jesus já havia dito isso, mas o fato deles estarem deixando essa verdade se esfriar fez com que eles andassem preocupados, tristes, frustrados. E queridos, para um pouquinho e faz uma anamnese assim da sua vida. Olha para o teu coração, identifica você. Será que você é uma pessoa radiante, feliz? Uma pessoa excelente naquilo que você faz? Uma pessoa que chega para servir e quer fazer o melhor? Uma pessoa que procura serviço, ou você é aquele que está se desviando de um serviço? Gente que vai para o ministério e diz: olha, eu até ajudo aí, mas não quero compromisso, pessoal. Não quero muita responsabilidade, tem muita coisa para fazer. Se couber na minha agenda, eu vou. Se der para mim, eu faço. Como é que é você, meu irmão? Será que você tem entusiasmo? Não é? Quando a gente fala dessas verdades ou canta verdades, isso aquece seu coração e você não se contém, você diz: glória a Deus, aleluia, Ele vive, essa é a razão da minha esperança. E você acorda todos os dias sabendo que você conhece o final da história, Ele tem promessas para você, e mesmo que esteja difícil, você sabe que o Senhor vai abrir portas, que Ele está com você. E meus irmãos, quando a gente deixa isso se esfriar, quando a gente se distancia disso, quanto mais distante você estiver das promessas, das verdades, daquilo que Ele já revelou, das promessas da cruz, da ressurreição, da eternidade, mais cabisbaixo você será, mais frio você será, menos você será notado. E quantos de nós, na verdade, antigamente a gente falava, né, do crente 007, né? É o agente secreto. Agora deve ter uma piada mais atualizada aí, né? Me falem, por favor, essa é velha, né? Mas aquele que ninguém sabe, né, que é crente. Eu citei para vocês uma vez aqui, um primo meu, e isso tem muitos anos, e ele estava na formatura dele, e na formatura o pessoal chamou:
vamos tirar foto aqui, só os evangélicos. Beleza, aí ele foi para tirar foto lá junto. Aí o pessoal olhou para ele assim, uai, você é evangélico? Ele é a minha pulseirinha. Estava escrito Jesus. É uma pulseirinha de miçanga que tinha muito tempo atrás. Olha que doideira, queridos. 4 anos de faculdade. Eles foram descobrir que ele era evangélico na formatura e ele achou que é por causa da pulseirinha que ele seria reconhecido. Será que as pessoas sabem que você tem um Deus vivo em você? Que você tem a solução para os problemas da humanidade? Você tem a solução para a depressão? Você tem a solução para a frustração, para a infelicidade? E queridos, eu falo com muito cuidado mais uma vez, eu sei que é um tema muito delicado e alguns me olham torto quando eu falo dessas coisas. Mas se nós cremos, meu irmão, que a nossa esperança está aqui e não está no tempo terreno que nós vamos passar aqui, meus irmãos, nós precisamos declarar essa verdade, nós precisamos anunciar essa verdade, nós precisamos estar com um sorriso no rosto, porque, meus irmãos, não existe nada melhor do que servir ao Rei dos Reis, aquele que venceu a morte, que nada pode o parar. Agora, por que a gente está igual esses caras? É muito difícil, a culpa é do presidente, a culpa é de Brasília, a culpa é dos políticos, a culpa é do dólar, a culpa é do Trump, nem é Trump mais, né? Do Biden, a culpa é do Putin, a culpa é, sabe assim, a gente não tem perspectiva de nada, a gente simplesmente está sobrevivendo. Enquanto a gente percebeu, os anos passaram, a gente só pagou conta, ou não pagou, né? O nome está sujo, a dívida está estratosférica, e você percebe que você está na roda viva, né? Sobrevivendo. Será que foi para isso que Jesus morreu na cruz, querido? Ele disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Agora, por que tantos de nós não temos vida abundante, querido? E somos uns crentes, né, sabe, desanimados. Vamos trabalhar, vamos fazer, vamos embora, vamos para cima. Se der eu vou, mas o Netflix aqui, né, o filme, o cinema, tá frio. Está chovendo, a célula, não, cobrança toda semana, pessoal na minha casa, é muita pressão. Gente, que essa mensagem traga vida para nós em nome de Jesus. Vamos prosseguir. Olha o que acontece com esses homens. Avança para mim, eu acho que para mim deu uma travadinha aqui, fazendo um favor. Em segundo lugar, o que nós podemos perceber, obrigado, corações ardentes e olhos abertos pela comunhão com Cristo vivo. Meus irmãos, isso é maravilhoso que acontece ali. Jesus entra na casa daqueles homens e eles ainda não tinham reconhecido que era Jesus. Mas a gente sempre faz aqui, né, e chama as crianças para fazer aqui na frente, no momento da Santa Ceia. Jesus, ele toma o pão, ele parte e diz, esse é o meu corpo que é da... Eu imagino que Jesus devia fazer isso muitas vezes. Eu imagino que Jesus deveria fazer isso todas as vezes. Porque a forma como eles reconheceram Jesus foi no partir do pão. A forma como eles reconheceram Jesus foi na comunhão. A forma como os olhos se abrem, queridos. O coração aquece, os olhos se abrem. É por meio da comunhão com Cristo. E meus irmãos, hoje nós vivemos uma tentação muito grande por uma vida cristã isolada. Cresce o número dos sem igreja. A igreja online, né, depois de uma pandemia, é mais confortável assistir de casa. É mais confortável não se envolver com nada. Eu não quero trabalhar em célula, em pequeno grupo. Na verdade, eu não quero que ninguém saiba meu nome. Eu quero assistir um culto e voltar para casa. Mas, queridos, olha essa verdade. Os olhos se abrem, o coração arde quando nós estamos em comunhão com Cristo. Quando nós estamos em comunhão uns com os outros. Quando nós praticamos os mandamentos recíprocos. Amar uns aos outros, exortar uns aos outros, confrontar uns aos outros, orar uns pelos outros, confessar pecado uns aos outros. A Bíblia tem muitos uns aos outros, são os mandamentos recíprocos. E são mandamentos, percebe? Mandamentos recíprocos. São aqueles mandamentos que nós só podemos cumprir se nós estivermos uns com os outros. Estar na casa de Deus é alegria, orar é necessidade, louvar a Deus é prazer, andar com Jesus é o sentido da vida.
Vão para a igreja? Ah, não. Tem culto power? Ah, mas vamos para outro lugar. Da célula? Ah, não. Essa lição não tem nada de novo. Eu já sei tudo que vai falar na célula. Deixa eu contar um segredo para vocês aqui. Sabe por que não tem nada de novo? É para ser simples mesmo, querido. É para ser mais simples possível. Porque o mais importante na célula não é a teologia, não é o estudo rebuscado. E certamente você vai para uma célula e já vai ter ouvido aquilo que vai ser falado ali. Porque o mais importante na célula não é o saber teológico, é a comunhão. É estar junto partindo pão. É comer uma pizza depois, comer umas esfirrinhas, comer uma coxinha. Né? E eu visitei algumas células aí esses dias, essas semanas atrás, e percebi como é gostoso isso, né? E lá na casa do Wilson rolou até um churrasco, né? Uma bênção, depois você pode convidar nós aí também. E é uma delícia, meus irmãos, e nós precisamos andar em comunhão, e assim os nossos olhos podem ver Jesus. É impossível um cristianismo isolado, trancado dentro de casa. Número 3, nós aprendemos também, meus irmãos, que a partir dessa experiência da Páscoa, dessa experiência da ressurreição de Jesus, os nossos pés se tornam velozes em anunciar o Evangelho. Olha o que acontece com esses homens. Percebe que eles chegam ali no entardecer, Jesus ele faz como que quem vai embora, e eles, não, fica aqui, já está escuro, é perigoso, não vai não. Mas aqui quando os olhos deles se abrem, quando o coração é aquecido, meus irmãos, não tem mais temor. Eles agora apressam os seus pés e voltam para Jerusalém, para anunciar que Cristo está vivo. Meus irmãos, não é possível que a gente tenha uma experiência cristã, que a gente tenha uma experiência com Cristo ressurreto e permaneça em casa, e permaneça sem contar isso para as outras pessoas. Porque se isso transformou você de verdade, tirou você do império das trevas, do inferno, e te levou para o reino da luz, te trouxe esperança, te levou e colocou a eternidade em você, o próprio Cristo vivo em você, querido, não é possível que a gente fique em casa, e aí a gente não fala para ninguém, não contagia ninguém, não serve, não adora. Meus irmãos, os pés desses homens se tornam velozes, e os perigos da noite, e os temores, eles não querem mais saber, eles vão anunciar que Cristo está vivo. Meus irmãos, hoje é uma noite de ressurreição, de Páscoa, aleluia, uma data especial do calendário litúrgico, mas pode ser só isso para você também, uma data do calendário litúrgico. Ah, beleza, e tem uns aí que falam do coelhinho da Páscoa, né? Ovo de Páscoa, e ensinam as crianças sobre coelhinho. Que Deus tenha misericórdia, né? De você e de nós, que transformamos essa verdade tão profunda e impactante em coelhinho da Páscoa, em chocolate, ou no Natal, né? O bom velhinho, a mensagem do nascimento do Salvador. Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Que essa mensagem do Cristo ressurreto, que vive e faz meu coração arder, os meus olhos abrirem e os meus pés serem velozes em anunciar que Ele vive, Ele reina, e não existe mais nada que eu possa fazer nesse tempo, na terra, do que anunciar que Ele é o Salvador do mundo e que há esperança, que Ele venceu a morte. Não é possível que a gente creia nisso e viva cabisbaixo, com a vida derrotada, casamentos destruídos, vida financeira arrebentada, vida de fachada, e dizer que a gente crê nessa verdade, quer ir na igreja domingo à noite, voltar para casa e bater o cartãozinho na igreja, foge de uma atividade, de um ministério, de um serviço. Será que você teve um encontro com Cristo ressurreto, meu irmão? Porque o encontro com Cristo ressurreto faz aquecer seu coração, expõe você às Escrituras, e você não pode passar um dia sem meditar, sem se aprofundar, sem se alimentar nas verdades desse Deus. Os seus olhos agora estão abertos, você pode enxergar razão, respostas, que quantos de nós não temos, porque estamos talvez procurando no Big Brother. E por último, meu irmão, esses homens agora têm seus lábios abertos,
para proclamar que Cristo está vivo. Se nós vamos ler, eu quero ler com você novamente, o finalzinho ali no verso 35. Eles começaram a dizer: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e que tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Eles voltam correndo à noite, eles não querem mais saber se está perigoso, se eles não têm mais nada, nenhum empecilho, nenhum impedimento, nenhum obstáculo. Eles simplesmente querem anunciar: Ele está vivo, há esperança. Reencontramos a alegria, reencontramos o sentido da vida, reencontramos a nossa identidade. Ah, meu irmão, que em nome de Jesus, você não saia só de um culto onde seu filho cantou aqui na frente, você acha, ai, que fofinho. Isso é fofinho mesmo. A gente se desmancha aqui, né? O Augusto não cantou nada, travou-me. Sabia a letra inteira, mas... Amém, né? Ele vai se soltando, glória a Deus por isso, né? É fofo, é maravilhoso, meus irmãos, mas que você possa entender que você está diante da verdade que liberta. Mas talvez você esteja como esses discípulos no caminho de Emaús, com os olhos vendados, você não está vendo nada. Você está entristecido, decepcionado, cabisbaixo, frustrado. Amanhã é segunda-feira, misericórdia. Talvez tenha um pessoal te ligando aí, não é verdade? Aqui, você que está devendo, mandaram ele entrar em contato com você. E você só lá bloqueando essas ligações. Há muito mais, meu irmão. Ele morreu na cruz por você. Ele morreu para te dar sentido. Ele morreu para te dar vida, esperança, razão de viver. É impossível ter um encontro com o Cristo vivo e ainda permanecer calado e acovardado. Presta atenção nisso. Essa frase é importante. É impossível ter um encontro com o Cristo vivo e ainda permanecer calado e acovardado. Se você sair daqui, querido, nessa noite desse culto, feliz pelo pastel maravilhoso que você vai comer daqui a pouquinho ali, né? Com a barriguinha forrada, feliz com o seu filho que cantou aqui na frente e foi muito fofo, mas permanecer calado, acovardado, diante de tudo que você tem pela frente na segunda-feira, querido, nós precisamos nos perguntar: será que é realmente com Cristo ressurreto que nós estamos nos relacionando? Será que para você é mais valioso ficar na frente da televisão, assistindo a programação? Ou você pode empenhar cada segundo da sua vida nesse reino, empenhar cada segundo da sua história para engrandecer esse Deus que morreu por você? Será que você pode gastar o que você gasta? Eu vou nem falar investe, porque é gasta mesmo. Com entretenimento, não é? Com televisão, com streaming e tantos filmes e séries e etc e tal. Tanta perda de tempo, queridos. E está calado, acovardado para falar de Cristo, de alguém que morreu por você, que aquece seu coração, te faz enxergar o que as pessoas não podem ver. E talvez você é um crente, mas a sua esperança não está no Cristo ressurreto. A sua esperança está no remédio que você está tomando todo dia. Talvez a sua esperança é que o remédio te ajude a dormir, que o remédio te ajude a se relacionar, a não sentir medo, a não sentir pânico e tantas coisas mais. Mais uma vez, eu tenho uma esposa médica, falo isso com muito cuidado, querido. Mas se nós cremos num Cristo vivo, que cura, que salva, que liberta e que restaura, nós precisamos agir diferente diante dessa verdade. Não dá para permanecermos calados, acovardados. Isso precisa me mudar profundamente, assim como mudou esses homens. Eu quero trazer essas aplicações aqui. Ficou pequenininho. Dá para ler, né? Está pequenininho para mim ali, mas para você não, né? Se você conseguir ler, você pode ler comigo aqui? A primeira questão é essa daqui. O Evangelho abriu os olhos. Você consegue ler? Lê comigo, por favor. O Evangelho abriu os olhos, aqueceu o coração, apressou os pés e abriu os lábios dos discípulos de Emaús. O Cristo ressurreto faz tudo isso, meu irmão.
Abre os olhos, aquece o coração, apressa os nossos pés e abre a nossa boca para compartilhar o Evangelho. Se você tem dificuldade, diz, eu não consigo falar, eu não consigo abrir a boca para pregar Jesus, talvez falte encontro com Cristo ressurreto, no seu esconderijo, no secreto, no seu quarto, querido. Porque não tem como ser cristão e não falar desse amor. Não tem como ser cristão e dizer que não sabe evangelizar. Não tem como ser cristão e falar que não consegue compartilhar isso com as pessoas. Não faz sentido, porque só temos isso em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Isso é algo que essa geração precisa, querida, é esperança. Há uma geração amedrontada. Crianças se suicidando, queridos. Cada vez abaixa mais a média de idade. Pessoas que procuram o suicídio. O tamanho do nível da desesperança. E agora eu tenho 3 perguntas para você. Vamos ficar em pé? Como o Luciano Subirá diz, né? Para parecer que está acabando. Essas 3 perguntas aqui. Deixa Deus ministrar ao seu coração por meio dessas perguntas, querido. E em você, que tipo de impacto o Evangelho tem provocado? E você? Páscoa é coelhinho? Páscoa é ovo de chocolate? Que tipo de impacto essa verdade causa em você? Segunda pergunta, como você tem caminhado pela vida? Cabisbaixo, chutando pedra, frustrado, magoado, olhando para o passado, talvez para as pessoas que te feriram, para as pessoas que te magoaram, e você diz, eu não trabalho mais na igreja, porque um dia me machucaram, um dia falaram atravessado comigo, e agora eu não quero mais fazer nada na igreja. Terceira pergunta, você tem se encontrado com Cristo ressurreto? Você tem tido um encontro, meu irmão, com Cristo ressurreto? Seja sincero, querido. Porque se você disser essa noite, não, eu não tenho tido um encontro com Ele. Eu tenho tido um encontro com a igreja, com a religião. E eu saio do culto cheio de crítica para fazer. Crítica para o pastor, crítica para o louvor, crítica porque está muito frio. O pessoal da diaconia não regulou o ar-condicionado hoje direito. Porque o pastor não falou, não para de falar. Meu Deus do céu, 10:50 já, o homem não para. Será que você tem realmente se encontrado com o Cristo ressurreto, querido? Mas a boa notícia é que Ele está ao seu lado. Permita que a exposição do Evangelho, a exposição dessa palavra abra os seus olhos, aqueça o seu coração e abra a sua boca. Feche seus olhos, meu irmão. Vamos ter um tempo de meditação, vamos ter um tempo colocando as nossas vidas diante do Senhor. Se tudo que você entende de Páscoa é coelhinho, meu irmão, em primeiro lugar, peça perdão a Deus e clame para que Ele se revele a você. Que ao partir do pão os seus olhos se abram e você possa reconhecer quem Ele é. Que você reconheça ao som da voz dEle